Oi, viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, que já acompanham aqui com a gente, os estudos do Seara dos Médiuns, em que o nosso Emmanuel vai pegar lá um trecho do Livro dos Médiuns e destrinchar para nós algumas outras ideias, extrapolando até o primeiro conceito ali do Livro dos Médiuns para a gente poder entender o nosso dia a dia, para nós olharmos a nossa vida, principalmente a nossa atuação na mediunidade, porque é exatamente aí, quando a gente liga a ação na mediunidade com a ação na Terra, é que a gente pode se enrolar muito. Principalmente, você já deve ter visto cartazes, já deve ter acompanhado em redes sociais aqueles chamados, vou botar um monte de aspas, médiums, que fazem previsões, que prometem soluções de problemas, que vendem a mediunidade, e aqueles outros, isso já deve ter acontecido com você também, lá no seu centro, um centro sério, certamente, em que o estudo, a preparação dos médiuns demanda esforço. Muita gente diz assim, não aguento esse negócio de mediunidade, eu não queria isso para mim. Pois é, nessas duas situações, são pessoas que as imperfeições da vida, as imperfeições do ser espiritual que elas são, atrapalham ali a realização da mediunidade. E aí o Kardec, muito impertigado com isso, vai perguntar para os amigos espirituais assim, puxa vida, mediunidade, um negócio que devia ser tão sério, que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, quando a gente vê lá a mediunidade gratuita, o amigo espiritual diz, a mediunidade é coisa santa, deveria ser praticada santamente. Por que uma coisa santa, que deveria ser praticada santamente, cai nas mãos de gente que não dá conta delas? Cai nas mãos de gente que não leva a sério. E pior, cai nas mãos de gente que vende, que mercadeja, que usa mal. E que usar mal mediunidade não é de hoje, né? Lá no Antigo Egito você já tinha aqueles bruxos, aquelas criaturas que conheciam a realidade espiritual, mas usavam muito mal. Mas olha só que coisa interessante. Essa mensagem que o Emmanuel traz para nós, ele deu um tema muito interessante. É o capítulo 60 aqui do nosso Seara dos Médiuns, Problema Contigo. Ou se a gente fosse trocar nos miúdos de hoje, problema é seu, não é nosso, dele, meu, ou de quem quer que seja numa casa espírita. Mais ou menos, porque alguém que usa mal a mediunidade pode prejudicar muito outras pessoas ditas inocentes. Mas aí a gente vai com Jesus. E só lobos caem em armadilhas para lobos. Pois bem, esse Problema Contigo, que o Emmanuel psicografou no dia 19 de agosto de 1960, trata aqui do item 220, que está lá no capítulo de perda e suspensão da mediunidade, olha só. E a questão 14, que é basicamente aquela dúvida que eu falei que o seu Kardec tinha. E ele pergunta para os espíritos assim, olha só, já de cara aqui com o Livro dos Médiuns. Se é uma missão, quer dizer, a mediunidade, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Aí os espíritos respondem, a faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? Pois é, minha gente. Essa pergunta que Kardec faz ali poderia ser muito, mas muito apropriada no mundo perfeito, mas não é. E a mediunidade também não é uma concessão só para os perfeitos. É ferramenta de progresso, é ferramenta de trabalho. É com ela que aqueles que se esforçam progridem. É por meio dela também, mas não só, também, que as pessoas de bom trato, de bom senso, conseguem fazer o bem. Então a resposta está muito correta. Olha, a faculdade está aí. A gente usa e faz o abuso que quiser. As consequências virão, que é o que o Espírito diz aqui. Quer dizer, a faculdade, ela é concedida porque nós precisamos dela. Não é porque nós somos bonzinhos. Não é porque nós somos todos missionários, é porque nós precisamos dela para nos melhorar. É mais uma ferramenta de trabalho. Poderia ser a fala, poderia ser uma habilidade artística. Todos esses dons da alma, todos esses dons do ser
servem ou de instrumento de crescimento ou de instrumento de queda. Vai depender do uso que nós fizermos. É por isso que o Espírito diz, se eles não aproveitam dessa concessão, os maus médiums vão ter que sofrer as consequências. Mas, entendendo que quanto mais necessitados de progresso nós somos, mais a gente recebe amparo. O uso fica por nossa conta. E é nessa hora que a gente vai fazer a reflexão com Emmanuel, principalmente nesse dia de hoje, daqueles que dizem assim, olha, é pesado demais, eu não quero saber disso, esse negócio não é para mim, mediunidade dá trabalho. Mediunidade dá trabalho. Meu amigo, minha amiga, não aborde a mediunidade por brincadeira. Não aborde a mediunidade por curiosidade, menos ainda para aparecer, para ter destaque, para ganhar dinheiro. Não é essa a finalidade da mediunidade. Mediunidade é para nós um instrumento de progresso, é um instrumento de crescimento. Então tem aqueles que depois de começar a travar contato, depois de conhecer um pouquinho o compromisso que a mediunidade representa, essa é a questão, depois de conhecerem o compromisso seríssimo que é a mediunidade, assim, quero mais é gozar minha vida, quero mais é brincar à vontade, quero mais é curtir. Esse negócio de mediunidade dá trabalho, tem que abrir mão de maus pensamentos, tem que abrir mão de maus hábitos, porque senão a gente vai atrair para junto de nós só aqueles espíritos mais atrasados. Então eu vou sair desse troço, vou largar esse trem. Cuidado, porque não é bem assim que as coisas são, porque ninguém vai deixar, viu você aí que tem mediunidade ostensiva? Seja você meu amigo, seja você minha amiga, seja você um leigo ou uma leiga que passaram por aqui agora, por curiosidade com esse negócio do que é mediunidade, porque mediunidade abandonada pode nos dar muito problema, sim. Né? A gente vai perceber aqui o seguinte, a gente não deixa de ser médium porque não está no centro espírita usando a mediunidade de forma boa. A mediunidade, a faculdade continua. Não foi isso que os espíritos disseram ali para Kardec? Ela é concedida para a nossa evolução? Pois é, ela continua. Se ela não é usada pelos bons espíritos, por quais você acha que vai ser usada? Hein? Por quais espíritos vão estar dispostos a acompanhar aquela criatura que não quer usar a faculdade para ser bem para os outros, para se cercar de benfeitores? Ora, claro que pelos outros. Então é aí que Emmanuel entra. Primeiro, mostrando o nosso nhen, o nosso mimimi, as nossas reclamações de quanto que mediunidade é difícil. Olha só. Fugindo à mediunidade, muita gente acaba alegando: não suporto o labirinto de opiniões. A divergência está em toda parte. É muita exigência. Tentei, mas não pude. Não sou cobaia. Aguente quem quiser, eu que não aguento, não tem gente que fala assim? Não quero complicações, é luta demais, são as queixas. E acrescenta: Deus não castiga. E não é por eu deixar a mediunidade que o mundo se tornará pior. São as nossas queixas e ainda tem aqui embaixo aquela nossa dourada de pílula, né? Ah, Deus é bonzinho, não vai fazer nada de mal comigo porque eu não estou aí. Até porque tem outros que fazem, né? Se eu não fizer, vai ter quem faça. Mas cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga. Tá certo, é verdade, ó. Tem gente que dando opinião, dando pitaco sobre o trabalho mediúnico de outras pessoas sem entender nada de mediunidade. Tem gente criticando só por inveja? Tem. Né? Tem muita divergência. Oxe, na época do tal do médium principal, então, quem pensasse, ouvisse alguma coisa diferente dele já ficava ali meio que excluído. Tudo isso é obstáculo, tudo isso são vaidadezinhas nossas. Aí tem muita exigência. Essa aí não é necessariamente muita exigência além da conta, né? É que a gente aqui não quer dar conta da exigência que tem uma tarefa como essa. É engraçado. As pessoas vão fazer um trabalho sério, mecânico, remunerado, elas querem usar EPI, elas querem treinamento. Aí para mediunidade não quer EPI, não quer treinamento, né? Tem que ter EPI, não é EPI físico, mas é um EPI espiritual, né? Devia ser um EPE, equipamento de proteção espiritual, porque é exatamente isso. E aí vem aquela história, eu até queria, mas o centro é longe, mas a reunião é de noite, e assim vai. Essa do não sou cobaia a gente não tem ouvido mais, porque não tem muita experimentação nessa área. Mas o aguenta quem quiser, a gente ouve. Não aguento mais aquele dirigente, não aguento mais aquele centro, vocês fiquem aí e aguentem ele. Tem aos montes. E aí, o não quero complicações, tem gente que assim, agora que eu comecei a mexer com esse negócio de mediunidade, tem um monte de espírito atrasado me perturbando. Não é por causa da mediunidade, não.
Não é porque está estudando mediunidade, não. Pode ser por outros motivos, outras intenções escusas ali com relação à mediunidade que está atraindo espírito negativo. Porque todas as vezes que uma pessoa, que alguém resolve colocar um instrumento tão sério, tão importante como a mediunidade a serviço do bem, ela atrai para junto de si um monte de benfeitores. E aquela queixinha final, né? Ah, não vou fazer diferença, eu não faço diferença, Deus não vai castigar mesmo. É verdade, Deus não vai castigar mesmo. E é aí que o Emmanuel começa. É exatamente nesse ponto do Deus não vai castigar mesmo. E se eu não for trabalhar na mediunidade, não vai ter problema? O mundo não vai precisar de mim? Olha como eu sou um cisco, o mundo não precisa de mim. Realmente, meu amigo, minha amiga, se você não for trabalhar e não for fazer a sua tarefa mediúnica, outro vai aparecer e vai fazer. Outro vai trabalhar com aquele que seria o seu guia. Mas você, ou eu, se eu deixar o trabalho e o compromisso, é que vamos sair perdendo essa história. Quem é que sai perdendo quando o médium abandona a mediunidade? É o médium. Porque a coletividade, porque o mundo continua andando, viu? O mundo vai continuar girando, outra pessoa vai fazer o que a gente não faz. É assim em todas as áreas. Agora, quando eu imaginar que, se eu não estiver lá, ninguém vai ter trabalho, o trabalho não vai andar sem mim. Anda. E às vezes anda melhor ainda sem a gente. Essa é uma questão que a gente experimenta muitas vezes. Aí, o Emmanuel vai fazer comentários. Olha só. Sim, ele começa lá do finalzinho do outro slide, né? Sim, o Criador não condena as criaturas, mas corrige as criaturas desajustadas por intermédio das suas leis. Dá até uma pausa aqui nesse slide, que é para a gente ponderar ali, ó. Deus não vai castigar, mas as leis estão aí. Então vamos fazer uma analogia com uma coisa mais material. Não é Deus que diz assim, menino malvado, você comeu batata frita com muito sal, vou fazer a sua pressão subir. Não é. O nosso próprio organismo, o nosso próprio sistema, quando em contato com muito sal, segura mais água no organismo, tem mais líquido circulando nos nossos vasos sanguíneos, a nossa pressão sanguínea aumenta. É lei natural. Então, a mesma lei natural que rege o mundo material, rege as relações espirituais. E aí Deus não vai castigar, botando um dedão na nossa cabeça assim, menino malvado, usou mal a mediunidade, mas mediunidade entregue aos outros vai ser mal utilizada. Mas para a gente não ficar assim achando que é só com relação à coisa espiritual, olha como Emmanuel vai falar de coisas triviais, do dia a dia, em que a bondade de Deus atua, ajuda, proporciona todos os meios, como a mediunidade, né? A bondade de Deus nos fornece a mediunidade, nos dá a doutrina espírita para nós podermos nos instruir sobre como usar bem, e aí fica por nossa conta, porque ele não vai lá puxar a nossa orelha e levar para o centro e fazer sentar em torno da mesa. Não vai. Nem os nossos guias vão. Se fizer isso, não é guia. Se fizer isso, é o seu obsessor, não é seu guia que está te impondo um trabalho que muitas vezes nem é o mais adequado para você. Mas olha o que o Emmanuel vai dizer, fazendo algumas analogias aqui. Ele é a sabedoria infinita e determina, através da cultura, o erguimento da escola em socorro aos analfabetos, mas não arranca às trevas do espírito quantos se acomodam nas furnas da ignorância. Ou seja, lei divina estabelece que os meios para nós adquirirmos conhecimento, cultura e tudo mais vão estar às nossas disposições. Mas, se eu bancar o preguiçoso, se eu não quiser acessar esses meios, não vai ter alguém me impondo. Deus não castiga, mas também não alivia e as leis divinas vão se cumprir. O que acontece com quem não quer estudar, não quer se aprimorar, continua na ignorância. E ali ele fala dos analfabetos, mas eu não digo nem essa questão da privação da capacidade de ler um texto. É conhecimento mesmo, conhecimento da vida, conhecimento das leis da natureza, que muitas vezes falta a essas criaturas que são encostadas, que são acomodadas ou que usam mal o seu tempo. E Emmanuel prossegue fazendo mais analogias. Ele é a bondade infinita e sugere, através da ciência, a formação do remédio que alivia os doentes, mas não retira a moléstia de quem persiste no abuso. Mas não é? É até interessante a gente pensar nesse texto assim, olha, a medicação está aí, às vezes o remédio está ali. O paciente até toma o remédio, mas ele continua fazendo as mesmas coisas que adoecem.
E aí não tem jeito, né, cara pálida? Vai continuar ficando doente. Deus não vai chegar assim, você foi bonzinho, tomou a medicação, que nem a gente sugeria, aquele monte de bolinha. Eu fico vendo o pessoal que é muito adesa à homeopatia. Tudo bem. Mas adianta ficar tomando bolinha de 2 em 2 horas e não mudar interiormente? Continuar sendo fofoqueiro, continuar sendo mal, ou então continuar usando, depois da bolinha, o mesmo álcool, o mesmo fumo que usava e que causou a doença? Não vai adiantar nada. Seja na homeopatia, seja na analopatia, o remédio existe. É progresso, é lei divina. Mas se eu não uso bem, ou se eu continuo comprometendo, a doença não desaparece. A doença não me abandona. E vamos com Emmanuel. Deus é o amor, infinito e patrocina através da solidariedade a construção do manicômio em que se abriguem os alienados mentais. Mas não suprime a loucura de quem se endividou no desequilíbrio. Aqui a gente até tem que ter uma pausa interessante, que como esse livro foi escrito na década de 1960, ainda existiam os tais manicômios. Mas troca a palavra manicômio ali por tratamento psiquiátrico. Hoje, como a gente vê, não é mais manicomial, ela é em casa, é nos CRAS, mas assim, Deus permite que surja o tratamento psiquiátrico, com a medicação, com o acompanhamento, com a psicoterapia, tudo para ajudar quem está com desequilíbrio mental, a quem está vivendo problemas de saúde mental. Mas, olha só que coisa interessante, se a gente continua realizando aquilo que causa o transtorno mental, não tem jeito de fazer Deus fazer a gente melhorar, não, né? A gente vai continuar sofrendo, vai continuar passando pelo desequilíbrio. Então, essa é uma questão que fica muito séria para nós. Deus está dando todas as chances. As leis divinas são a nosso favor, gente. Não existe Deus punitivo. As leis divinas são para o nosso progresso. Quando não dá certo, ou como os jovens dizem, quando dá ruim, é porque a gente aqui não quis usar. É que a gente aqui não soube aproveitar. Nem leu o manual de bom uso dessas faculdades ou da ferramenta que nos foi entregue. E aí o Emmanuel vai prosseguir chamando a atenção agora para esses detalhes. Olha, ele é a compaixão infinita e estabelece, através do trabalho, os meios necessários à solução de todos os dissabores e obstáculos que se antepõem ao progresso e à tranquilidade do homem. Mas não afasta a dificuldade de quem se entrega à preguiça. E essa é a questão. Se a gente tem que mudar o mundo pelo trabalho, quem se encosta ou quem quer menos esforço vai acabar sempre encontrando dificuldade, gente. Mas eu não ganho o suficiente. Mas quanto tempo você quer trabalhar? Eu quero trabalhar só 2 dias por semana, 2 horas por dia. Não vai dar muito certo isso não. O trabalho é uma lei, vai lá não aqui no Livro dos Médiuns, mas vai lá no Livro dos Espíritos, na 3ª parte, e a gente vai ver que trabalho é uma lei, o repouso também, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado para ter equilíbrio nessas questões de trabalho e descanso, que é para não ficar, por um lado, descansando demais, ficar amolentado, ficar preguiçoso, e nem trabalhar em excesso e detonar o organismo, detonar a mente e atropelar os outros, Porque normalmente a gente vê que esse povo que quer trabalhar muito só quer, como diziam lá no interior, enricar, ficar rico, e aí acaba passando por cima de todo mundo sem a menor preocupação. Para concluir, para fazer o ponto, trazer desses pontos materiais todos até a ideia da mediunidade, a mesma coisa vai servir. Olha o que o Emmanuel nos pede a reflexão. É assim que ele na Terra de hoje promove, através da doutrina espírita, todos os recursos precisos a que te dediques com êxito à sagrada missão da mediunidade, em teu próprio favor. Mas se desertas da obrigação, o resultado de semelhante atitude é problema contigo. Ou, como eu coloquei ali, é problema teu. É problema de quem deixa o trabalho. Ou seja, quem é que sai perdendo quando um médium abandona a mediunidade? O médium. A sociedade não vai sair perdendo, as outras pessoas não vão. Por quê? Porque o trabalho que aquela criatura se nega a fazer, outro fará. Nenhum de nós é indispensável. Todos nós podemos ser substituídos. Nós somos muito relevantes para o trabalho, mas o trabalho é bom para nós. Porque se eu não fizer, alguém fará. Se eu não realizar o bem, alguém fará. E eu perderei a oportunidade de realizar o meu crescimento espiritual, a minha evolução, pela prática daquelas atitudes no bem. Isso a gente não pode abrir mão. Pensa bem aí, meu amigo, pensa bem aí, minha amiga,
Porque assim, ó, na Terra a gente tem de tudo, né? Tem a mediunidade, faculdade, tem a doutrina espírita, que é um baita farol para iluminar o caminho, para a gente saber como é que trilha essa mediunidade, como é que se dedica a ela para êxito nosso. Nossa missão sagrada é para o nosso crescimento. Não é para crescimento do mundo, não é para a gente aparecer, não é para ficar famoso, não é para virar TikToker, não é para ter rede social e ganhar um monte de likes. Mediunidade não é para isso, mediunidade não é para aparecer. Mediunidade é para servir. Mediunidade é para colaborar com o bem. Mediunidade é para consolar. Mas consolar seriamente. Porque de vez em quando tem gente que acha que só vai consolar se receber a mensagem do parente desencarnado da pessoa que veio aflita. E aquela pessoa desencarnada não está em condições. E aí o médium, para não passar em branco, ele simula, ele finge. Não pode, gente. Tem que levar a mediunidade a sério. Por quê? Porque se eu desertar do compromisso, ó, a lambada que a vida dá é por nossa conta, é problema nosso. Então, meu amigo, minha amiga, diante da reflexão de hoje, fica a minha singela sugestão de alguém que já vai completar 40 anos de trabalho nessa seara da mediunidade aí. Cuida bem da sua faculdade, qualquer que seja ela. Estude com afinco, seja paciente e mais tolerante. Entregue seu tempo, o tempo possível, à prática do bem, à consolação, mas também ao estudo da sua faculdade, para que ela não fique abandonada. E abandonada, ela não seja mal utilizada por espíritos levianos, mentirosos, obsessores. Essa é a nossa dica para você, se é que eu já posso dar dicas para alguém, apesar das minhas muitas imperfeições e das minhas tentativas de acertar ao longo desses 38 anos, no momento em que eu gravo esse vídeo, 38 anos de trabalho na mediunidade. Mas a gente espera, a gente busca, a gente tenta. Não tentar é que não vai dar certo. Não buscar o aprimoramento é que não vai dar certo. Então eu espero que com essa dica e principalmente com esses comentários seríssimos do seu Emmanuel aqui, a gente entenda que mediunidade não é um privilégio só dos bonzinhos, mas é uma ferramenta de progresso de todos nós. Não vou dizer os mauzinhos, mas os imperfeitinhos ainda que nós somos nessa terra cheia de imperfeições. Espero que você tenha gostado dessas reflexões. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Se acha que alguém poderia se inscrever, manda solicitação para essa pessoa se inscrever também com o link desse vídeo. Se você já está inscrito, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos de todo sábado e das lives de toda terça-feira. E aí eu te peço também, gostou do que ouviu? Deixa um like. Não gostou? Deixa o dislike. E de um jeito ou de outro, bota o seu comentário aí embaixo. Diz assim, olha, eu estou assistindo você de tal lugar. Eu gostaria de saber. Me diz aí no seu comentário de onde você está assistindo esse nosso vídeo. De qual cidade do Brasil, de qual estado. Para saber qual é o alcance. Curiosidade do Maurício, tá? Mas se não quiser também, não precisa comentar. Espero apenas que você receba a nossa vibração de carinho e o nosso afeto e o nosso muito obrigado pela sua atenção. E até o próximo vídeo!